segredos, da liderança de Neemias. E o texto que nós lemos, só estou recapitulando para poder entrarmos no tópico de hoje. O texto que nós lemos fala de uma reconstrução que foi concluída, foi terminada em 52 dias. E eu meditei com os irmãos nas nas quintas-feiras passadas, que esses muros permaneceram em ruínas. Vocês lembram quantos anos? 142 anos. Estes muros permaneceram em ruínas, derrubados, destruídos. E eu, meditando com vocês, disse que por ali passaram líderes, governos, passaram lideranças no campo eclesiástico, como sacerdotes, profetas, escribas, mas por 142 anos estes muros permaneceram derrubados, destruídos. E por quase um século e meio eles não foram reconstruídos. Aí Neemias, em 444 a.C., chega em Jerusalém. E 52 dias depois, a realidade é esta: os muros estão terminados, concluídos, edificados, prontos. A obra está entregue. Algo que por 142 anos esteve por fazer, esse líder consegue fazer em 52 dias. É um feito extraordinário. É uma façanha que torna Neemias imortal. Seu feito está registrado na Escritura. Seu nome é mencionado todos os dias em algum lugar do planeta. Sua história inspira líderes, empreendedores, pastores, obreiros, empresários, governantes. A sua história se tornou uma fonte de inspiração. E a pergunta que nós fizemos no início e estamos tentando respondê-la desde então é: quais os segredos desta liderança formidável, dessa liderança extraordinária de Neemias? E nós entendemos que o primeiro segredo da sua liderança qual foi? Ele não foi indiferente. Ele não olhou para a obra com desdém, com falta de interesse. Ele não desviou-se da responsabilidade, mas ele colocou-se na brecha e disse como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O segundo segredo da sua liderança formidável qual foi? Tinha uma dependência plena do Senhor. Tinha uma dependência plena do Senhor. Já que Jesus em João 15,5 disse: eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim e eu nele dá fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O sucesso desse líder, um deles era a sua dependência total a Deus. Salmo 37, versículo 5, escrito está: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia.
Terceiro segredo da liderança extraordinária de Neemias, qual foi? Neemias tinha um propósito e sabia como alcançá-lo. E foi Deus que colocou no coração dele aquele propósito. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Por quê, pastor? Porque se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Se você não tem um propósito, uma meta, um alvo, você estará satisfeito com qualquer coisa ou estará sempre insatisfeito. Só que Neemias sabia o que queria e sabia como chegar lá. O quarto segredo da sua liderança extraordinária, qual foi? Sabia trabalhar em equipe. Neemias sabia trabalhar em equipe. Ninguém faz grandes realizações trabalhando sozinho. Sabe, irmãos, uma equipe é essencial. Uma equipe é o quê? Essencial. Você precisa. O sucesso de um líder depende da equipe que está nos bastidores. Toda vez que você encontrar uma liderança bem-sucedida, acredite, ele tem uma equipe excelente nos bastidores. E hoje eu quero falar sobre o quinto segredo da liderança extraordinária de Neemias. Ele sabia trabalhar sob pressão. Neemias sabia trabalhar sob pressão. Deixa eu dar uma nota aqui. Neemias tem um propósito no coração. E quem colocou esse propósito no coração dele foi Deus. Neemias, capítulo 2, versículo 12, ele fala sobre isso, dizendo: me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Quem colocou o propósito no coração dele? Deus. Provavelmente naquele período de 5 meses que ele permaneceu em oração. Quando ele tem um propósito no coração acerca de Jerusalém, que propósito é esse? Ele explica Neemias 2:17. Ele diz: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. Qual é o propósito? Reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele tem um propósito. Foi Deus quem colocou no seu coração. E o propósito é reconstruir as muralhas de Jerusalém. Quando ele menciona esse fato, o simples fato já desagradou Sanbalate e Tobias. Neemias 2:10 está escrito: mas Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Só de alguém ficar sabendo do propósito, já ficou indignado. Por isso, você que tem propósito,
projeto, não pode sair falando do seu projeto para todo mundo. Isso tem tempo e hora. Alguém ficou sabendo do propósito e já ficou irritado, indignado. E quando ele motiva a equipe e começa o trabalho, Neemias 2:19, olha o que diz o texto. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O fato de alguém saber o propósito gerou indignação. O início do propósito gera desprezo. E quando a obra começa a despontar, o inimigo fica irado. Neemias capítulo 4:1 diz o texto: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado começou a zombar dos judeus. Toda vez que nos envolvemos em um projeto nobre, acredite, haverá oposição. Você vai enfrentar dificuldades. As tensões aumentam. Neemias tem que lidar com a zombaria de alguém que está fora, mas não fica só nisso. Ele tem que lidar com os problemas internos. Por quê, pastor? Porque pressão faz ou torna notório os pontos frágeis da equipe. Quer conhecer a equipe e a si mesmo? É quando a pressão chega, que nós conhecemos a nós mesmos e a estrutura com a qual nós estamos lidando. É a pressão que faz surgir a verdadeira face. E aí ele lida com problemas internos, o inimigo externo fica irado, e esse clima produz, no andamento do projeto, rumores. Produz o quê? Rumores. Neemias 4:2, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Rumores, conversas começam a surgir nos bastidores. Segundo, desprezo. Neemias 4:3, Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Zombaria. Terceiro, tramas. Neemias 4:11 diz o texto: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Neemias está no meio de um projeto nobre. E agora ele começa a lidar com todos estes problemas. E com o avanço da obra,
perseguição se intensifica. Neemias, capítulo 4, versículo 8, diz o texto: todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. O propósito de todos estes rumores é um só. Qual, pastor? Neemias 6, versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Toda esta pressão tem um só propósito: que as mãos larguem a obra e ela fique por fazer. Entenda, pressão faz parte da vida. Pressão faz parte de quê, irmãos? Da vida. Da vida. Pressão faz parte da vida. Deixa eu dizer algo para você. Nós já nascemos debaixo de pressão. É por isso que uma criança leva de 9 a 18 meses para andar. Isso em condições normais. A criança leva de 9 meses a 18 meses para andar. Por quê? Toda vez que ela se coloca de pé, a pressão atmosférica faz ela cair sentada. Para andar, ela precisa vencer a pressão. Nós já nascemos debaixo de pressão. E vivemos a vida inteira sob pressão. E o que é pressão, pastor? É o ato ou efeito de pressionar, comprimir, apertar. Pressão é tensão sobre alguém ou algo. Nós já nascemos debaixo de pressão. Sofremos pressão na família. Sofremos pressão no trabalho. Sofremos pressão com as enfermidades. Pressão dos credores, dos amigos, no ministério. Pressão dos nossos próprios sonhos. Pressão produzida pelas dificuldades da vida. Só que não são todos que sabem lidar com pressão. É por isso que nós temos expressões. Quem já ouviu assim, ó? Alguém vai na direção de alguém, o outro diz assim: não incomoda o irmão. Por que não? Aí se mexer, espirra. Já ouviu essa expressão? Diz assim: o fulano não sabe trabalhar sob pressão. Se apertar, ele espana. E tem gente que ainda usa isso como um jargão, diz: comigo é assim, se arrochar eu chuto o pau da barraca. Porque não é todo mundo que sabe lidar bem com pressão. Só que Neemias, diga para alguém do seu lado: Neemias é o cara. Pressão faz parte da vida. E sabe o que Deus diz? Bom
é para o homem suportar jugo desde a sua mocidade. Se você souber lidar com a pressão, Deus está dizendo, isso é bom para a sua vida. Isso será bom para o seu crescimento. Isso será bom para o seu avanço. Agora, quando nós não sabemos lidar com a pressão, ela pode produzir 3 coisas. Primeiro, ela nos leva a potencializar os problemas. Em Neemias 4:6, olha o que diz o texto, ó. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Como é que o povo estava? Animado. Construiu até a metade. Aí os rumores começaram. As dificuldades surgiram. A pressão chegou. Aí olha o que diz o versículo 10 do mesmo capítulo 4. Então os que estavam em Judá disseram: os encarregados já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O povo que há pouco estava animado, agora está entregando os pontos. Se não soubermos lidar com a pressão, ela nos leva a potencializar os problemas. Já ouviu a expressão criando tempestade em copo de água? O que é isso? É não saber lidar com a pressão. Uma coisinha pequenininha, nós transformamos ela numa coisa gigantesca. Segundo, não saber lidar com a pressão nos faz desfalecer. Quando eu não sei lidar com a pressão me faz desfalecer, me deixa desanimado. Josué vai assumir a liderança de Israel no lugar de quem? Moisés. E quem é Moisés? Números, capítulo 12. Olha o que o próprio Deus fala acerca de Moisés. Números, capítulo 12, versículo de número 6. Então o Senhor disse, quem disse? Senhor. Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui é o próprio Deus falando de Moisés. Uma coisa é o homem falar, eu falo com Deus, cara a cara. Outra coisa é Deus falar, eu falo com o meu servo, cara a cara. Josué vai substituir este homem, e a pressão está sobre ele. Ele fica abatido, desfalece. Então o próprio Deus vem a ele e o fortalece. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus fala com Josué: não te mandei eu ser corajoso.
tenha bom ânimo, não te espantes e nem te assombres, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que você andar. A pressão nos faz desfalecer. Terceiro, e em muitos casos a pressão nos faz parar. Não é todo mundo que consegue continuar produzindo sob pressão. Na maioria das vezes a pressão nos faz parar e a produção fica comprometida. Agora, Neemias, mesmo sob pressão, ele continuou trabalhando e a obra foi concluída em 52 dias. Ele sabia trabalhar sob pressão. Pastor, como foi que Neemias lidou com a pressão? Vamos lá? Eu quero aprender, pastor, a lidar com a pressão. Porque eu estou em um ambiente, pastor, que eu estou pensando que vou ficar louco. A minha cabeça está a 1000 por hora. O que eu faço para lidar com essa pressão e mesmo sob pressão continuar produzindo e produzindo com excelência? Olha o segredo de Neemias para lidar com a pressão. Primeiro, não ficou com o peso sobre si. Primeiro segredo de Neemias, não ficou com o peso sobre si. Ao lidar com os ataques, ele conversa com Deus sobre o assunto. Ao lidar com os ataques, ele faz o quê? Alguém zomba, escarnece, ri. O que ele faz? Neemias capítulo 4, versículo de número 4. Olha o que diz o texto. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. No versículo de número 9, do capítulo 4, ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias está sob pressão. O que ele faz? Abre a válvula de escape. Nós temos um artefato na cozinha brasileira chamada panela de pressão. E ela tem uma válvula de escape que no Brasil a gente colocou um nome. Qual é? Pito. No Brasil a gente chama de pito. Cadê o pito da panela? Na verdade, o nome dessa engrenagem é válvula de escape. E a válvula de escape tem um propósito. Qual é? Não deixar que a panela exploda. Porque o nome dela é panela de pressão. Quando a pressão fica intensa, o que ela faz? A válvula de escape libera o excesso para que ela cumpra o propósito sem explodir. Neemias, lidando com a pressão, ele abre a válvula de escape
E esta válvula, a Escritura nos ensina a utilizá-la. Aonde, pastor? Filipenses 4, versículo 6, Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração e da súplica, velando nisso com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo 6 e 7, Pedro diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele escreve, deixa eu só achar aqui a referência rapidinho. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Qual é o conselho? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Salmo 55, versículo 22, está escrito: lançai sobre o Senhor os vossos cuidados. Lançai sobre Ele o quê? Os vossos cuidados. E Ele cuidará de vocês, não permitindo que vocês se abalem. É a válvula de escape. Só que nós temos o hábito de querer levar tudo sobre os nossos próprios ombros. Eu me lembrei da história do moço que ia caminhando na rua com um saco de areia nas costas. Aí o carroceiro passou por ele e disse: carona, amigo. Ele, opa, valeu. Aí ele subiu na carroça, sentou no banquinho da carroça e continuou com um saco de areia nas costas. Aí o dono da carroça diz assim: põe o saco no fundo da carroça. Aí não, vai ficar pesado para o cavalo. Ele não consegue entender que o cavalo já está levando ele, o peso do saco que está nas costas dele e tudo mais. Tem gente que tem a bênção da presença de Deus na sua vida, a bênção da presença do Espírito Santo, mas ele insiste em manter o saco nas costas, em querer sustentar o peso sozinho. Irmão, você vai colapsar. Daqui a pouco estoura uma neurose. Você tem que aprender a abrir a válvula de escape, a liberar a pressão na oração. Por quê, pastor? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e da súplica, velando nisso com ações de, verso 7, e o Deus de paz guardará os vossos corações
Jesus o Senhor. Quando você aprende a abrir a válvula de escape, a paz de Deus enche a sua alma. E você consegue continuar avançando, mesmo debaixo de pressão. Aleluia. Esse é o princípio praticado pela psicologia. Esse é o princípio praticado por quem? Pela psicologia. Como é que alguém vai ao psicólogo? Ele está cansado, sob pressão, não está conseguindo lidar com as coisas do dia a dia, aí ele vai ao psicólogo. Chega lá, ele senta no divã, o psicólogo está ao lado, com uma pranchetinha na mão, e diz para ele: fique à vontade, pode falar. E ele: falar o quê? Ele: o que você quiser. Aí ele começa. Qualquer coisa. Aí ele começa a falar. Lembra de algo lá da infância, começa a contar uma história. Quando eu era menino, estava brincando no quintal, tomei um tombo, e a minha mãe, aí ele já começa, muda o aspecto. A minha mãe, em vez de me levantar, ela me deu uns bufetes. E ele vai contando aquele negócio. E aí ele gasta 30, 40 minutos. Tocou o pique. O profissional diz: nosso horário hoje terminou. Aí ele se levanta e diz: doutor, eu estou tão aliviado, estou me sentindo tão bem. Vai embora. Qual foi o princípio? Ele colocou para fora aquilo que estava dentro, produzindo pressão. E aí ele sente um alívio. Vai para casa. Semana que vem ele está de volta e solta mais um pouco. Aí chega um tempo que ele diz assim: o irmão está na igreja passando por um problema, e ele fala assim: cara, você precisa conhecer meu psicólogo. O cara é fera. Eu estava numa pilha e agora eu estou que nem o Saraiva, calminho. Parece até que eu tomei maracujina, porque ele está praticando o princípio que Paulo falou. Só que ele está praticando no divã do psicólogo, quando ele pode praticar no seu quarto de oração. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós só precisamos ir até Ele. Agora deixa eu dizer algo para você, irmão. Eu estou falando de oração sincera. Estou falando o quê? Eu não estou falando de você estar com o peito parecendo que vai infartar, o fôlego cortou nas narinas, você não está conseguindo nem respirar. Aí você dobra o joelho e fica assim: Deus, tu sabes. Claro que Deus sabe, irmão. E você fica meia hora lá: tu sabe de tudo, tu sabe de tudo, tu sabe de tudo. E Deus está dizendo para você assim: claro que eu sei. Eu sou onisciente. Antes que a palavra chegue na tua boca, eu já sei o que tu vai falar. Agora para com esse negócio aí e desembucha. Para com isso, irmão. Vai lá e abre o coração. Você tem que aprender a orar, rasgar o coração para Deus. Alguém te fez raiva e você foi para a oração. Qual é a sua vontade? Esganar. Alguém falou esganar aí, né? Aí você entra na oração, dobra o joelho e fala assim: Senhor, eu passei por isso, fiquei com raiva, a minha vontade era esganar. Você
Você está sendo sincera e está colocando para fora o que você está sentindo. Enquanto você coloca o que está sentindo para fora, Deus coloca o que Ele sente para dentro de você. Aí quando você sair da oração, você sai restaurado, curado. Por quê, pastor? Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Seja profundo e sincero na oração. Neemias aprendeu a abrir a válvula de escape. Seja sincero, irmão. O pecado rondou você. Vamos destacar uma coisa: a inveja. Você olhou uma situação e disse: a inveja te pegou, irmão. Você olhou, aí você vai orar, Deus, eu dó de mim. Aí Deus desembucha. Seja sincero. Chega lá e diz: Senhor, olhei, cobicei, Senhor, senti vontade de fazer, senti vontade de ter, de possuir. Senhor, meu coração. Na sinceridade, você está colocando para fora. E aí o que Deus faz? Coloca a pureza dele para dentro. Abre a válvula de escape, que a pressão não vai parar você, que a pressão não vai deter você. Abre a válvula de escape. Segredo de Neemias para lidar com a pressão: primeiro, o que ele fazia? Alô, tem alguém aí? Não ficou com o peso sobre. Lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele vai cuidar de você. Segundo, ele obedeceu à instrução recebida. O que ele fez? Obedeceu à instrução recebida. Quando ele ora, toda vez que você ora, e eu estou falando, orar com sinceridade, Deus vai colocar algo no seu coração. E aí o que Neemias faz? Coloca a orientação em prática. A instrução em prática. E isso faz com que ele prossiga. Salmo 32:8 está escrito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Eu te guiarei com os meus olhos. Isaías 30:21. Por detrás de ti ouvirás uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitaram-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus quer conduzir você a cada passo, a cada decisão, a cada situação nova. Deus quer te guiar, te conduzir, te ensinar. Neemias, terceiro segredo dele para lidar com a pressão: manteve o foco em meio à pressão. O que ele fez? Manteve o foco em meio à pressão. Olhe para cá. 52 dias. Pressão por todos os lados. A maioria teria parado
e o tempo teria se estendido mais, mas ele mantém o foco. Satanás é especialista em roubar a nossa atenção. Você diz: este é o meu alvo. Aí acontece algo, chama a sua atenção. Você tira o olhar do alvo. O inimigo tentou por todos os anos, mas Neemias manteve o foco e concluiu a obra em 52 dias. Não deixe o inimigo roubar a sua atenção. Mantenha o foco. Se você mantiver o foco, nada vai parar você. Lucas 9,62, Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não podemos olhar para os lados, precisamos manter o foco. Neemias 6,3, alguém diz: desce, vem para cá. Eu disse: não posso, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, porque se eu parar e descer para ir ter com vocês, a obra cessa, a obra para. Fica firme, vai até o fim. Daniel 12,13, Deus diz: tu, porém, Daniel, vai até o fim. 1 Coríntios 15,58, Paulo escreveu: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra, porque na obra do Senhor o vosso trabalho não será em vão. Deus vai recompensar o seu trabalho. Filipenses 3,13, Paulo diz: não que eu haja alcançado. Ele está dizendo: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. O que é Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Mantenha o seu olhar no alvo, mantenha o foco, e nada para você. Se coloque de pé no nome de Jesus. Diga para alguém do seu lado: não pare, mesmo sob pressão. Continua avançando, continua avançando, continua avançando. Mantenha o foco. Amém. Aleluia. Mantenha o foco. Você sabe que a luz solar abrange o planeta como um todo, e ela dispersa, como produz calor, produz vida, produz energia. Mas se você pegar essa mesma luz que já produz e focar ela vai produzir um calor intenso, e esse calor intenso produz energia e fogo. Se você pegar essa luz que já está focada e focar ela um pouco mais, você produz laser. Quanto maior o foco, maior o efeito. Não deixe o inimigo roubar o seu foco. O rapaz chegou na escola triste, o diretor percebeu, chamou ele na sala e disse: o que está acontecendo, filho dele? Meu pai brigou comigo. Por quê? As últimas notas, tirei notas baixas. E o diretor perguntou: por que você tirou notas baixas, filho? Eu acho que eu não consigo manter o foco, diretor. Eu estou me distraindo com muitas coisas. Aí o diretor pegou um copo com água, passou a régua em cima, colocou nas mãos dele e disse: eu quero que você ande pelo colégio com esse copo nas mãos. Detalhe: sem derramar uma gota
Ele, impossível, ele, tente. E ele saiu da sala do diretor com um copo na mão. Andou pelos corredores das salas. Andou pelo refeitório. Passou na quadra poliesportiva. Passou em outras repartições. Por fim, ele chega de volta na sala do diretor, com o copo cheio, e disse, com um sorriso no rosto: consegui. Não derramei uma gota sequer. E o diretor perguntou para ele: você viu as meninas que você fica flertando com elas na hora do intervalo, lá na área do refeitório? Ele: não, estava olhando para a água, professor. Você viu a galera do futebol na hora do recreio, lá na quadra poliesportiva? Ele: não, eu estava de olho na água. Você viu a galera do empurra no corredor? Não, eu estava de olho na água. Ele percebeu: se você manter o foco, você consegue alcançar os seus objetivos. Você não pode olhar para a esquerda nem para a direita. Mantenha o foco. Deus vai te sustentar nessa jornada. Deus vai te sustentar nessa caminhada. Você vai chegar do outro lado. A obra será concluída. E no final você poderá falar como Paulo. 2 Timóteo 4,7, ele diz: acabei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.